Só como um make-off aqui, nós estamos praticamente aí umas 2 horas tentando realizar esse trabalho. E muita coisa aconteceu. Câmeras descarregaram, não conseguiu carregar, o celular não funcionou, e queda de energia, enfim, várias coisas aconteceram. E nós sabemos que tem algo poderoso para acontecer através desse Ministramente, porque não é possível. A paz! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Ministramente, um momento em que o Senhor tem nos direcionado a nos encontrar pelo menos uma vez por semana, pelo menos inicialmente uma vez por semana, para nós, de fato, estarmos ministrando a sua mente. Esse nome eu entendo como direcionado por Deus, considerando que eu tenho 2 ofícios principais. Um é ser pastor, ou seja, na ministração da palavra, e outro é ser psicólogo, quando nós ajudamos pessoas em situações em que a mente precisa de um cuidado. Então, seja bem-vindo, eu sou o Denis Almeida, somos, eu vou falar porque somos da Igreja do Reino, e hoje nós estamos com um papo muito bom, muito abençoado, com a Ariane Gonçalves, a professora, é tudo dela no prof, é professora, profetiza. Eu a conheço há pelo menos 4 anos, segundo as continhas que nós fizemos aqui. Eu acho que eu conheço mais, mas nós temos caminhado um período e, lógico, é uma honra também ser pastor dela. E hoje, ela estando aqui, é por causa da temática. A temática que nós vamos estar trabalhando hoje tem tudo a ver com ela. Por quê? Porque eu reconheço aquilo que Deus tem feito na vida dela, através também do sobrenatural, sobre caminhar em um tipo de entendimento do sobrenatural. Hoje, se eu for falar assim, quem é a pessoa que eu recomendaria para poder estarmos tratando sobre o assunto, lógico, a Ariane seria uma delas, porque eu já fui abençoado por ela através das suas orações, inclusive recentemente, eu já falei, inclusive recentemente, estava com dores nas costas, e aí ela falou, estou sentindo desejo de orar, vou orar, eu recebo, e aí estava eu curado em nome de Jesus, sem as dores nas costas. Então, eu a conheço, mas eu prefiro que ela também se apresente aqui para vocês. Quem é a Ariane? Olá, a Ariane é atualmente diretora de escola, trabalhou muitos anos só como professora, ensino médio, depois fundamental, e eu estou na Escola Maria de Socorro, na Zona Sul de Teresina, uma escola que para mim é um presente, mas também um grande desafio. É um grande desafio. Lá o Senhor tem me forjado muito, eu usaria essa palavra, porque eu cresci muito. Como pessoa, como gestora, espiritualmente também, eu aprendi muito lá. Já tem quanto tempo já lá? Como diretora da escola? Como diretora, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Muito bem. A ideia aqui hoje é nós falarmos sobre uma temática que é um tema de uma conferência que nós sempre fazemos de tempos em tempos, que é do caos à cura. Qual é o objetivo dessa conferência? É óbvio, é proporcionar cura a pessoas que estão em caos. Só que a gente precisa entender o que é caos. Nós entendemos sobre a questão do caos de uma forma muito individual, ou seja, eu posso estar vivendo o caos, mas também entendo o caos de uma forma também social, familiar, espiritual. Eu lembro muito, toda vez que me vem a palavra, essa temática do caos, a cura, eu lembro muito de Neemias, que foi quando eu tive esse encontro com essa temática em específico. Porque a gente parando e olhando ali a história de Neemias, logo no primeiro capítulo você vai ver que ele começa a viver um tipo de caos.
né, Hanani, seu irmão, vem, né, junto com outros e traz uma informação de que a cidade dele estava vivendo um caos, ou seja, ruínas estavam acontecendo. Então nós vemos aí, já de antemão, um caos, né, social da sua cidade. E aí depois nós temos agora um outro caos, que é ele que fica em caos. Você vai ver que ele chora, lamenta, ora. Só que ele é um grande nome, né, da fé, um dos heróis da fé, considerando, porque ele se coloca na posição de reerguer as ruínas, né? Reerguer os muros. Ou seja, ele sai do caos e leva, no caso, um propósito. E aí, lógico, nós temos, como eu disse, as diversas, né, formas de caos. Qual outro caos que você trabalha aí, quase que diariamente, aí, que você tem que, de alguma forma, tá sendo, né, um muro, né, erguer muros aí? Caos familiar. Caos familiar. E antes de falar do caos que eu hoje estou envolvida na escola, eu venho de uma estrutura familiar que também era um caos. Né? Entendi. E a gente briga muito, porque essa família luta muito contra isso. E hoje eu entendo por que tanto caos na minha vida, tanto caos na minha família, porque eu trabalho e entendo, é diferente o meu olhar para um aluno que vem de uma estrutura bem complexa, bem problemática. Eu já fui sendo forjada desde criança. E aí o Senhor, quando eu assumi como professora lá na escola, para mim era muito difícil lidar com tanta violência. Eu nunca tinha visto tantas crianças sendo vítimas de tantas violências dentro de casa. E permaneci lá, né, e fui aprendendo com eles. Inclusive, eu gosto de dizer, já disse muito em reunião de professores, foi lá onde eu aprendi o que era amar. Foram meus alunos que me ensinaram o que era verdadeiramente o amor, né? O que é olhar além do que está sendo mostrado. E aí hoje, como diretora lá da escola, eu tenho mais acesso ainda mais aos pais. Me chegam muitos alunos com muitos problemas, os mais variados possíveis, e eu tenho a oportunidade de direta ou indiretamente estar levando o evangelho. Está mostrando que há a cura. E quando a gente pensa, né, sobre a questão da família, eu acho que você pontua bem essa questão, porque uma família em caos, meu Deus do céu, é uma sociedade em caos, né? Sim. Então a gente, né, e aí como, né, alguém que a pastoreia, né, ouve muito, né, lógico, intercede muito, cobre muito, e aí vem algumas situações, né, assim, que a gente queria muitas vezes até, né, se pudesse ir lá, resolver o problema de uma forma muito simplória até, mas a gente sabe que não funciona assim, ou seja, existe tempo. E às vezes o tempo não é nem nosso, né, às vezes é o tempo do Senhor. Mas, como você colocou, né, é um caos familiar, que muitas vezes nós temos que ser essa cura para esse caos familiar, mas também nós temos, né, aqueles que estão vivendo, né, o seu caos interno, né, muitas vezes não tem, né, um instrumento externo, não tem uma influência externa. Às vezes é a pessoa, né, na sua própria, né, no seu próprio interior, na sua própria reflexão, e está vivendo o caos, que eu acredito que muitos aqui, dos que estão participando hoje, tenham vivido isso, se não estão vivendo, né? Eu espero que não. Eu espero que esse tipo de temática seja só para alguns poucos. Ou seja, que ninguém esteja vivendo, que ninguém viveu e que ninguém viverá. Esse sempre vai ser o nosso desejo. Mas é verdade que muitos, né, estão vivendo um caos. Inclusive, né, na data de hoje, né, eu recebi uma ligação de um pastor amigo, onde ele me pede, né, para poder acompanhá-lo em um velório, porque uma pessoa da sua congregação, né, veio a morrer, e por uso de medicamentos, que é um uso de medicamento desnecessário para a idade, porque ele tinha 20 anos, e me parece, eu ainda não conhecia a história muito bem, mas assim, pelo pouco que eu conversei com ele, me parece que ele estava vivendo um caos. Esse garoto de 20 anos estava vivendo um caos. Então você vê como nós estamos vivendo. Só que assim, nós cremos, né, que existe uma cura, né, existe um restabelecer, né, desse caos. Agora, eu gosto de pensar nos dois aspectos, né? Eu vivendo isso, eu sendo instrumento para outra pessoa, né? E aí eu quero só ler um texto para a gente continuar aqui, em Mateus, no capítulo 10, no verso 8. Mateus 10, 8, quando Jesus envia os 12
para justamente levar, né, tirar pessoas do caos. Olha o que diz o verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Essa é uma fala, não é uma fala reflexiva. Ele é um texto que é direto. Façam, né? Curem, ressuscitem, libertem, né? E essa é uma fala para mim ainda hoje, ou seja, esse texto não parou aqui. E aí vem justamente algumas pontuações aqui que eu queria que você, Ariane, estivesse trazendo para nós. Você já viveu caos? Sim. É interessante que esse texto aí eu entendo como o Senhor dizendo assim, assuma a responsabilidade. Certo. Como cristão, nós temos que assumir a responsabilidade onde nós estivermos. No meu caso, na escola ou na igreja, no trabalho que eu faço na igreja, onde eu estiver, eu tenho que assumir a responsabilidade do que se apresentar. Caos, eu já vivi muitos caos, né? Como eu já tinha falado no início, o caos da minha família. Os meus pais viviam em constantes conflitos, né? A minha mãe teve 6 filhos, mas uma guerreira. E meu pai acabou se envolvendo com outras mulheres, tendo filhos fora do casamento. Então, imagine que eram constantes brigas em casa. E aí eu cresci nesse lar, meio que bem problemático. Acho que foi, diria assim, meu primeiro caos. E a gente acaba levando isso para a adolescência, para a nossa imagem, né? Esse exemplo que você deu desse jovem, possivelmente ele tinha um problema de alguma questão familiar, algum problema familiar que faltou, não dizendo que a responsabilidade é dos pais, mas havia alguma deficiência. E aí leva para a minha adolescência toda essa questão, né? Toda essa questão de todos esses conflitos. Me envolve um relacionamento que se torna um grande caos na minha vida. E foi quando eu acabei lhe conhecendo, né? E eu posso dizer assim, que eu cheguei no fundo do poço. Eu lembro que eu pedia muito a Deus. Eu passei de querer que Jesus voltasse para acabar logo, para ir para uma terra maravilhosa, a pedir para ele me matar. Eu queria que Deus me matasse. E depois eu queria morrer. Eu disse, não, então eu comecei a ter pensamentos de que, não, já que ele não quer me matar, eu vou dar um jeito. E te interrompendo aqui rapidamente, não é novo isso, né? Se a gente for observar na palavra, você vai ver, né, que muitos homens de Deus, né, passaram por situações difíceis onde eles desejavam. Tanto que a minha leitura hoje como psicólogo, as pessoas que desejam a vinda de Cristo, é saber se realmente isso é pelo desejo de estar com Cristo, porque anseia por isso, ou porque de fato a vida dele, né, a vida dela tá numa situação de caos, que Jesus volta logo. Que é a mesma coisa, a frase Jesus volta logo significa, Senhor, leva a minha vida, Senhor, eu quero morrer. E muitas vezes por causa do caos, né, que você vai viver, mas já superou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Continue. Sim, e aí eu passei a ter essas ideias, né? E foi, eu acredito que a mão do Senhor. Sim. A mão do Senhor me tirou, porque eu fui direcionada a muitas pessoas que me ajudaram, né? Então, eu pedia, era uma forma de dizer, Senhor, eu não aguento mais essa situação. E aí, eu encontrei muitas pessoas que me apoiaram. Eu gosto de usar que Deus me colocou no colo através das pessoas. Ah, é por isso que vem aí o mimada, né? Eu sou conhecida como mimada, né, lá na igreja. É conhecida como a mimada de Deus, a mimada do papai. E o Senhor me colocou no colo, Ele colocou muitas pessoas homens e mulheres de Deus, para cuidar de mim, né? Porque eu estava numa fase muito difícil, então tinha discípulas minhas que me ajudaram, pastores, muita gente de Deus para orar por mim. E aí eu também procurei ajuda médica, porque eu também tinha problemas de saúde. Eu já desde criança tenho um problema de saúde e isso agravou. Né? Então eu fiz tratamento médico, fiz tratamento psicológico e o Senhor, né? E aí eu voltei, porque assim, quando a gente está imersa dentro desse caos, você meio que perde o foco do Senhor. Você não dá atenção devida ao Senhor. E aí eu comecei, era muito difícil.
Era muito difícil para mim orar, era muito difícil para mim buscar. Às vezes eu lia salmos, mas a minha maneira de buscar era mais ouvindo músicas. Sim. Eu ouvia louvores, ou às vezes quando os pensamentos eram terríveis, eu declarava alguns salmos bem alto, porque assim, era muita confusão na minha mente. E ou eu orava em línguas, porque eu meio que estava... No fundo eu tinha, acho que uma mágoa de Deus, eu tinha uma certa raiva. E aí já que eu não sei mais o que falar com Deus, já que eu queria morrer, eu vou orar em línguas. E isso meio que eu acredito que me salvou, Sim. né? Porque o Espírito ministrou, Sim, concordo. ministrou a mim, né? E ele também pedia ajuda, eu ligava pro meu psicólogo, ligava para alguma amiga, me ajuda, me tira daqui que eu não tô aguentando. Né? Eu tive muita é interessante ajuda. você falar sobre dois pontos. Um deles é... Assim, cada pessoa passa por um tipo de caos, né? E responde de uma forma diferente. Né? Tem pessoas, por exemplo, que você foi falando, foi me lembrando. Tem uma pessoa em específico, ela passou por um tipo de caos no relacionamento. E recentemente, né? Eu a vendo ali chegou pra mim ela nas redes sociais. E quando eu vi, ela afastada dos caminhos do Senhor. Né? Então tem pessoas que ela começa a viver um tipo de caos, que a resposta dela é se afastar. Tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente comentar, é que você falou assim, as pessoas, elas me ajudaram, né? Pastores, né? Amigos, discípulos. Mas também eu entendo que existem pessoas que não querem ajudar. 2, pessoas que querem ajudar, estão acreditando que estão ajudando, mas estão atrapalhando. Né? E eu falo assim, por quê? Porque, voltando para Neemias, né? Você vai ver lá Gesem e Sambalat. Né? São personagens ali, né? São homens maus que não querem que Neemias nem, né, a Jerusalém seja reerguida. Então eles criam todo um cenário, inclusive até um cenário, né, muitas vezes assim de bom moço, né? Venha para a Vale do Ono, vamos conversar, né? Você vai ver isso lá em Neemias 6 e isso prefigura justamente a atualidade também, né? Pessoas que eu entendo que de forma assim, de forma intencional, né? Elas não querem, né? E pessoas que acreditam que estão ajudando, mas estão atrapalhando. Vou dar um exemplo bem claro. Eu gosto muito de fazer uma diferenciação entre psicólogo e amigo, né? Qual a diferença entre psicólogo e amigo? É porque um você paga e outro não? Não tem nada a ver, né? Mas o amigo, ele tem um papel, né? E ele, muitas vezes, o amigo, ele, por mais que seja verdadeiro na sua fala, não, um amigo, ele fala a verdade, né, e tal, para poder ajudar, mas muitas vezes não sabe como falar, né? Diferente, sei lá, né, eu tô usando aqui o psicólogo, tô vendendo meu peixe, mas mas pode ser o pastor, pode ser quem for, mas existe a diferenciação, né? Mas, voltando aí, e você começa a viver um tipo de reconstrução. Sim, eu quero falar assim, algo em relação à amizade, né? Tô até emocionada. Mas lembrando assim de algumas discípulas minhas, amigas, que às vezes era um bolo. Levava um bolo pra mim. Um bolo. E assim, ela chegava, trazia um bolo e dizia assim, fica bem. Fica bem. Então assim, já mostrava uma atenção do Senhor, um cuidado. E algo que eu acho que é muito importante pontuar é que eu sempre fui eu fui criada, minha mãe era muito rígida. E tipo, a gente sempre tinha que fazer tudo certinho. Eu cresci em um lar onde a palavra, tipo, sempre foi muito... Não que fosse errado, mas de se obedecer à palavra. E eu sempre gostei, acho que quem me conhece sabe, eu gosto das coisas muito certinhas. E pra mim errar é muito difícil. Eu aceitar que eu errasse. E eu acho que um grande caos pra mim foi aceitar que eu ia me divorciar. Eu sendo cristã, gostando de tudo certo, e eu me divorciar. Então havia também uma religiosidade nisso. Não que seja certo estar se separando, não estou respaldando Sim. a questão do divórcio, mas eu vivi uma situação de muitos abusos, de um caos muito grande no casamento, e eu não aceitava. Então eu passei a aceitar muitas coisas que eu fui atrás de pastores que me diziam assim, minha filha, você não está vivendo o casamento, ou minha filha, Deus não se agrada com o que você está vivendo. Mas eu preferia viver daquela forma até que me divorciar. Então assim, na minha cabeça, Deus, eu hoje entendo isso, na época eu não via, mas na minha cabeça Deus não ia me amar mais. Na minha cabeça, pronto, porque assim, pra mim a única pessoa que ainda me amava era Deus. E aí eu me separando, eu estaria desobedecendo e eu não teria mais amor dele.
E aí, mais uma vez, volta, né, a análise do psicólogo. Por causa de um caos familiar. Por causa de um caso familiar. Eu aprendi a aceitar situações abusivas com os meus pais, né? Indiretamente eles me ensinaram isso. Porque como você, né, não teve um amor direto do pai, né? Teve ali uma resistência. Opa, peraí. O pai, né? Talvez... O único que eu me amo, como você falou, né? O único que me ama é Deus. E se eu, né, desobedeço, ele não me ama... E aí remete justamente a esse caos familiar. Era uma religiosidade. Sim. E aí eu saí buscando pastores para... E eu não queria, interessante que eu não buscava para que me dissessem, separa. Eu buscava para que dissessem, não, você tem que ficar aí. Todos os que eu ia, eu disse, olha, eu não conheço você. E eu ainda fui atrás de pessoas que eu não conhecia, que era para não dizer assim, não, é porque tem um vínculo afetivo. Os meus pastores já me apoiavam nisso, mas... eu ia atrás de pessoas para dizerem, não, permaneça nesse relacionamento assim. Porque acho que o meu desespero era perder o amor de Deus. E aí eles começaram a me dizer, até que chegou um ponto que realmente cheguei no limite, né? Não dava mais. Eu tive que sair, ou eu saí ou eu acabava morrendo mesmo. E aí, que era muita dor. E aí foi onde começou o processo de cura, né? Onde eu comecei esse processo e hoje, assim, esse final de semana eu ministrei uma palavra no sábado, ministrei uma palavra no domingo, e em toda a palavra que eu vou ministrar vem a palavra Pai, né? Conhecer verdadeiramente o nosso Pai, porque assim, ontem eu até falei, né? Ontem na reunião na igreja que quando a gente erra, quando a gente falha, a gente não deixa de ser filho. E o amor de Deus, ele eu tenho conhecido esse amor, né? E a minha oração de todos os dias é, Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter mais esse relacionamento. Porque por muito tempo eu não tinha esse relacionamento de filha. Eu queria o pai, mas eu não queria ele perto. É meio contraditório, mas eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus. E você fala assim, eu fico pensando quantas pessoas estão vivendo isso, né? Ou seja, estão na casa do pai, mas não são filhos. Né? Porque justamente tem um caos interno que precisa ser resolvido. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Na realidade, sim, eu não vejo como não são filhos, não se consideram Exato, filhos, melhor. não se veem como filhos. Ou filhos. seja, estão na casa do pai, mas não se veem como filhos. Né? Foi boa a correção. E eu fico pensando assim, quantos estão vivendo esse tipo de caos? Né? Aceitam Deus como sendo o seu Senhor, aceitam Deus assim, como seu Rei, aceitam Deus como seu, né, Salvador. Né? Mas quando chama para intimidade, eu falo assim, peraí, é da forma como eu aprendi. E é uma questão, lógico, que demoraria aqui, uma outra temática para a gente poder falar sobre esse adoecimento da paternidade. Né, que acho que vale até, né, nos próximos ministramentos. Mas uma das coisas que eu visualizo é como pessoas elas precisam sair desse tipo de caos, dessa orfandade, né, um caos, né, e ir para um outro ambiente que é de cura. E mais uma vez, você que está participando hoje desse momento, né, do ministramente, acredite, Deus ele quer restaurar, né, a sua filiação, né, com o Pai. Eu não sei qual é o tipo de caos, né, que você está vivendo em relação a ele. Mas acredite, hoje é um dia para você, lógico, refletir, mas também mudar. Né? E aí começou o processo de cura. Certo, e aí começou o processo de cura e eu sempre fui muito intensa, né? A minha vida é meio assim, acho que de extremos, mas ao passo que eu digamos que eu me comportava como a melhor filha, eu buscava fazer tudo o mais perfeito possível, mas era distante também. Eu comecei nessa questão do relacionamento com Deus, né? De participar de encontros onde eu tive visões, onde o Senhor me mostrou algumas coisas, onde o Senhor me deu dons, né? Onde coisas que já haviam dentro de mim, que eu não percebia, Ele foi ativando, né? Nesse meu processo de cura, Ele foi ativando. E eu fui vendo que o porquê, o motivo de eu estar lá na escola, né? Por que tanta dor? Não que todo mundo que vai trabalhar com pessoas com famílias que têm conflito tem que passar pela mesma dor que eu passei. Mas eu comecei a ter um outro olhar para tudo que eu passei, para o que Deus fez na minha vida e aí o que eu poderia fazer também. Assim, sempre que chegam, eu já aconselhei casais
Antes de eu passar pela minha separação, eu já acompanhei casais, né? Já ajudei casais a restaurar um casamento. E hoje na escola eu não deixo nenhum casal. Se chega um casal, ou chega uma mulher, ou chega um adolescente com algum conflito, eu não deixo passar sem falar, olha, que o amor de Deus, da restauração de Deus, de buscar a presença do Senhor, de ensinar, porque muitas vezes o que falta é por não terem uma família organizada, né, estruturalmente, ou às vezes sempre algum vício ali no meio, de mostrar que é preciso dar limite. É preciso ter horários definidos, né? Ensinar mesmo como é que um pai e uma mãe tem que se comportar com seus filhos. Porque também não é só, eu vou fazer agora tudo que os meus filhos querem. Uhum. E eu acompanho adolescentes onde os pais fazem tudo que eles querem. E aí é um desequilíbrio também. Então, assim, eu sempre tento mostrar. E quando eu tenho contato com adolescentes, eu vou mostrando que muitas vezes também os pais estão querendo fazer o melhor. Uhum. Porque tem muitos adolescentes revoltados com os pais. Mas ali é o que eles têm de melhor. Então, o que eu estou tentando hoje é fazer projetos de restauração mesmo, de trabalhar com os jovens, na linguagem dos jovens, trabalhar com as famílias, para que eles entendam que há um propósito naquela família, né? Que não é só ter filhos, enviar para a escola e trabalhar e ter essa frieza. É necessário uma atenção, é necessário um cuidado, e é necessário demonstrar também. Quando você falou assim, que começou um processo de cura, lógico, eu entendo sobre uma sequência, né? Uma constante, um processo. E aí eu creio, mais uma vez, né? O bolo que uma irmã levou para você foi um processo de cura. Uma conversa com o pastor, com o psicólogo, com o médico, enfim, são processos, né? Mas tudo isso eu creio que é uma preparação para a cereja do bolo, né? Ou seja, tem um momento específico, né, que veio assim, começou realmente agora eu começo a entrar dentro dessa cura, eu começo a transitar disso? Sim, quando eu participei do encontro, né, da cabana, eu passei por muitas experiências sobrenaturais. E eu tive algumas visões. Uma delas foi onde eu precisava seguir adiante. Eu precisava, assim, porque no meu processo de terapia, uma coisa que eu defini, né, eu disse, não, às vezes eu queria ficar só deitada, só dormindo, só lamentando, só chorando, só escrevendo lamentações de Ariane. E lá eu tive algumas visões. Uma delas era que eu tinha que romper com o meu passado, deixar o meu relacionamento para trás e seguir adiante. E outra foi havia algo também espiritual. Não era só por tudo que eu passei, havia algo espiritual, uma confusão na minha mente. E eu lembro de ter visto como se eu via raízes de amargura no meu coração. E você fala literal. Na visão que eu olhei eu olhei assim e eu vi raiz de amargura e eu comecei a tirar. Entendi. E eu vi também como se algo estivesse na minha mente, como se fosse um ninho. E aí eu comecei a tirar. E quando eu passei por a experiência, era como se eu tivesse tirado um peso mesmo, algo, né? E ali foi sim, um divisor de águas. O processo de cura já vinha, mas mudou muita coisa. Mas depois de lá, que eu acho que é um ponto muito importante, é que ainda vai ter resistência. Às vezes vão aparecer pessoas, né, que vão querer dizer assim, não é assim, não, tu não, tipo assim, tu tem que ficar aí nesse lugar aí mesmo de dor, nesse lugar de caos. E aí você tem que, algo que eu gosto muito de dizer para as pessoas, se determine a continuar caminhando. Mesmo, parei por alguma fraqueza, você para, respira e levanta e eu me determinei, eu não vou parar, eu vou continuar caminhando. Não. Às vezes eu caminhava chorando, às vezes eu caminhava brigando, mas eu caminhava, eu não parei. Né? E aí essa busca pelo Senhor, ainda tô, eu acho que é uma constante, né? Essa busca de continuar caminhando, de continuar buscando o Senhor. E hoje eu quero mais curar. Eu me incomodo com curar pessoas. Eu me incomodo quando eu vejo alguém enfermo de seja qualquer enfermidade. Eu me incomodo quando eu vejo alguém triste, alguém que eu vejo que está depressivo, ou uma enfermidade na alma ou física, ou espiritual. E eu quero orar por cura. Antes, às vezes eu esperava sentir algo para eu orar. E eu tenho aprendido que não, eu vou orar
Independente se eu sentir ou não, eu vou orar por cura. Eu vou orar declarando a cura. Então, hoje, assim, né? Hoje você está vivendo, né, uma faceta, né, vamos dizer assim, né, uma fase da vida, né, onde você teve aí, nos últimos 5 anos, experiências onde você participa do caos, onde você começa a viver a cura. Só que também eu sei, né, e te conhecendo, sei também que você é uma pessoa que é também usada nessa área, né? Sim. Né? E é interessante que eu falei isso para ela e ela fez com muita alegria, isso aí eu fico feliz por isso, né? É usado nessa área. Quando eu falo usado nessa área, é porque através dela, ou seja, o Espírito Santo, o Senhor, usa. E aí é um pouco daquilo que nós temos entendido. Eu não consigo visualizar avivamento, porque nós somos entusiastas do avivamento. Eu não consigo visualizar um avivamento sem que os milagres eles venham, né, e tenha um tipo de protagonismo. Né? Eu falo assim porque ele não é o único, né? A graça, né, ela não está só, né? É acompanhada também do poder através do Evangelho, como nós sabemos, né, no próprio, acabamos de ler aqui a respeito, né, de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus ele dá uma orientação, aliás, não orientação não, ele dá uma afirmativa de ação para os seus discípulos, para poder levarem a cura. E aí, nós cremos, né, mais uma vez, somos um povo que crê que o Senhor age nos dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E a questão é, como é ser instrumento de Deus levando cura às pessoas? Eu posso dizer que é maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui para Cabana, eu lembro de mandar uma mensagem, né, para você, dizendo que eu passaria por tudo. Se fosse para eu passaria por tudo que eu já passei. E eu entendia, porque assim, tudo que eu vivi lá foi muito maravilhoso. Em termos do que eu recebi, entendeu? E aí, de ativar esses dons, né? Eu lembro que a pastora chegou e disse assim, recebe o dom de visão, de revelação, de profecias, de cura. E eu lembro que de lá, tá orando, tá vendo. Eu tive uma visão de avivamento na região escola, né? Lá da escola, de um grande avivamento, e eu acredito nisso e trabalho para que isso ocorra. Eu orei por cura lá, orei no ventre de pessoas, né? E isso é muito bom, né? E depois eu saí, fui buscar mais, aprender mais a lidar com tudo aquilo, porque inicialmente para mim foi um choque. Eu via coisas, tipo, eu olhava para as pessoas, eu sabia. Eu lembro que a gente foi para um retiro, não lembro se foi de carnaval, acho que foi de carnaval na Semana Santa, não lembro. Mas num desses retiros, eu sabia que tinha alguém que queria se suicidar lá nesse retiro. E aí no outro dia, quando eu olhei pra mim, eu sabia que era ela, né? Só que assim, era muita coisa e eu não sabia lidar. E meio que eu fiquei num conflito muito grande, porque eu não posso chegar para as pessoas já. Eu não sabia o que fazer com tudo que eu estava vendo, com as revelações que eu estava recebendo. E aí, graças a Deus, que no nosso ministério a gente é incentivado a buscar, a conhecer. Buscar e praticar. Isso, né? Não é algo que, por exemplo, isso é loucura. Isso não é. Não, eu fui incentivada, Ariane, calma, vamos aprender. E aí eu vi que pela palavra, né, que há uma escola de profetas, a gente pode ir aprendendo a desenvolver. Eu fui cheia, mas eu precisava aprender a lidar, que ainda estou aprendendo, né? Sim. E para mim é maravilhoso orar por alguém, como eu orei lá em Goiás e ver a mulher voltando a ouvir, né? Orar por pessoas com dor de cabeça, dor na coluna, no joelho. Eu orei por um pastor que ele sofreu um acidente com um caminhão, atropelou ele. E ele estava lá vivo, né? Graças a Deus. E eu orei na perna dele, porque ele tinha uma platina na perna toda dele. E de repente esse homem... Eu orei, na hora ele não sentiu muito... De repente ele saiu correndo. Ele não conseguiu dobrar a perna. E eu lembro que eu ficava assim, eu não sei se ele... Eu acho que eu estava mais alegre que ele, porque eu estava impressionado com tudo aquilo, né? E é legal pensar, né? Assim, como o Senhor, né? Quando ministrava cura, né? E, por exemplo, o cego de nascença vê, né? A gente estava até falando sobre a mulher do fluxo de sangue, né? O homem de 38 anos sem andar. Que alegria, lógico, é para quem recebe, mas para quem dá, né? Para quem é instrumento,
né? Lógico que ainda mais vindo de alguém que teve o meu caos foi muito grande, né? Passar por isso e de repente estar, para mim é como, acho que como uma criança assim recebendo o melhor presente para mim, que eu amo chocolate, no paraíso de chocolate, né? É muito bom. E algo que eu acho muito interessante na palavra, e eu acho que foi o que eu usei também muito para mim, por exemplo, na mulher do fluxo de sangue, quanto tempo ela passou doente? 12 anos. No aleijado que estava no tanque, ele passou 38 anos enfermo. Nós temos também a mulher encurvada, né, que era uma doença espiritual, era demônio. Nós temos doenças físicas e doenças espirituais. 18 anos. E uma série de outras pessoas enfermas que o Senhor Jesus curou. O que eu vejo interessante, em comum nessas pessoas é que eles continuaram. O aleijado, imagina você passar 38 anos. Quantos não teriam desistido? Então, assim, uma palavra que eu diria: não desista, Deus tem cura para você. 38 anos esperando que uma água se movesse, que um anjo viesse mexer naquelas águas, ele esperava. E é algo tão extraordinário que o próprio Senhor vai lá para curar ele, né? E a mulher gastou tudo que ela tinha, porque ela mantinha, eu acho que eu gastava tudo, ela mantinha a esperança de, não, eu vou receber minha cura. Acho que quando todo mundo dizia, tu é louca, tu vai continuar gastando, ela continuou gastando, ela continuou buscando. E é aquela história, né? Bater e abrir as asas. É continuar crendo que o Senhor vai fazer um milagre, é não desistir. Você entendeu aí? Você que está participando até agora, acredite, se você está aqui até agora é porque tem coisas boas ainda para acontecer. E eu quero caminhar para o final baseado nessa palavra aqui. É uma palavra de persistência. Eu entendo, mais uma vez, assim, que alguns de nós, talvez você, pense assim, poxa vida, mas tem tanto tempo que eu oro, tem tanto tempo que eu quero sair desse caos, eu quero experimentar a cura. E, de fato, assim, eu não tenho uma palavra agora para você, né, para dizer o motivo. Né? Talvez o Senhor já tenha falado e você ainda não entendeu, ou, de fato, ainda ele está em silêncio. Mas o que a Ariane está falando é a respeito de uma persistência a respeito da cura. Desde, como eu disse, algo mais simples, né, se a gente pode considerar, algo muito mais complexo, né, seja uma questão física, seja uma questão familiar, seja uma questão emocional, né, seja uma questão espiritual, mas o que você não pode é perder a esperança. O que você precisa é se encher de fé. Porque, mais uma vez, eu creio plenamente, né, na cura através de uma pílula. Estou com dor de cabeça, vou tomar uma pílula. Amém, fiquei curado. Uau, amém, eu creio nisso. Sabe por quê? Eu creio que Deus usou aquele... que inclusive é da tua área também, né? A análise clínica ali, o pessoal dos estudos para poder encontrar ali uma fórmula que trouxesse esse alívio da dor de cabeça. Eu creio que Deus usou, eu creio nisso como milagre. Então hoje, por exemplo, né, eu estava antes aqui, estava conversando com a Ariane sobre uma lente que estão estudando, uma lente de contato que a pessoa coloca enquanto dorme e quando ela acorda no outro dia, ela está sem aquele grau que, no caso, né, precisa exigir do óculos. Isso, para mim, é um tipo de milagre, né? Só que numa ferramenta que foi utilizada foi um homem, foi um cientista. Agora, também creio, né, sobre esse milagre do extraordinário, daquilo que é o sobrenatural. Só que para ambos, qualquer um que seja, precisa de uma persistência. O que eu vejo é que muitas pessoas, eles querem a cura, mas querem naquele seu momento, de forma imediata, mas... Como você falou, tem pessoas que passam 12 anos, tem pessoas que passam 38 anos. Eu cresci, né? Por muitas vezes o médico disse, com diagnóstico, vai morrer. Muitas vezes eu vi de médicos que eu iria morrer porque eu tenho uma doença autoimune e uma alergia, que eu tinha alergia a tudo. Foi uma outra cura que eu recebi, que eu não recebi só uma cura emocional e espiritual, mas eu recebi também uma cura física, porque eu tinha uma alergia extrema à proteína do leite. E lá eu fui curada. Amém. Né? Mas eu nunca aceitei. Eu lembro que eu tomava remédios, sempre fiz tratamento médico, mas eu vou tomar essa medicação aqui. Eu orava, eu vou tomar essa medicação aqui, até o Senhor me curar. Hoje ainda faço tratamento médico, mas em muitas coisas o Senhor me curou através dos médicos, mas me curou também de uma maneira sobrenatural. Então é isso, é você continuar como a mulher do fluxo de sangue. Se for necessário gastar tudo, gaste, mas continue tendo esperança, continue, que ali para mim demonstra a perseverança em buscar a cura, acreditar que o Senhor está ouvindo, o Senhor está prestando atenção. Amém. Amém. Você aí, está recebendo?
Comenta aqui, né, o que é que no chat aí, faz nos comentários o que é que Deus tem falado contigo, porque agora, nesse momento, se nós estamos falando do causa cura, nós entendemos sobre a nossa responsabilidade. Se nós estamos, nesse momento, né, fazendo um trabalho como esse, tendo todo o investimento para isso, e não só isso, né, todos os ataques para a gente poder estar vivendo o agora. Eu quero dizer o seguinte, é porque Deus tem um propósito. E mais uma vez, eu tenho certeza, né, que hoje você está recebendo uma palavra já de cura. Talvez você, ao iniciar, e eu creio, isso aqui como uma revelação, eu creio que algumas pessoas aqui, que ao iniciar esse podcast, ela começou a já perceber a cura. Né? Algo que nós temos falado sobre a conferência, né, a conferência da cura, do Causa Cura, é que muitos serão curados antes de chegar na conferência. Né? Amém. Porque, mais uma vez, não é o pastor Denis, não é a Ariane, não é o pastor Jordan que vai estar lá, não é isso, é o Espírito Santo. Né? E aí, lógico, o Senhor, ele faz, né, através daqueles, né, que creem, daqueles que estão com o coração disposto. E a pergunta que eu faço é, você está com o coração disposto? Você está desejoso a receber uma cura? Você está desejoso a sair do caos? Pois é, eu creio que hoje é uma grande oportunidade. Por isso eu vou pedir para a Ariane, ela vai fazer uma oração. Só que é uma oração, irmãos, uma oração de fé. É uma oração em que você vai... Não sei o que você está fazendo agora, né? Para o que você está fazendo. Porque assim, quanto é que você pagaria para ter a cura? Né? A mulher do fluxo gastou tudo. Então por isso eu quero que você pare, porque... você precisa parar, né? Eu estou falando assim porque nosso mundo hoje é tão corrido, né, que nós estamos participando de um podcast como esse, mas fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então agora é o momento que você vai parar, você vai para um lugar reservado, né? Você vai para o seu quarto, vai para o banheiro se for necessário, mas você vai para um lugar em que você vai começar a experimentar a cura. E como eu disse, é cura física, é cura espiritual, é cura emocional, é cura familiar, cura financeira. Então qual é o aspecto, né, que você precisa? Onde é que está enfermo? Né? Qual é o aspecto da sua vida que está enfermo? Qual é essa dimensão que está enferma? Vamos restaurar isso. Né? Agora eu quero fazer um acordo aqui logo. Eu creio tanto em que Deus vai fazer algo aqui agora, que eu quero muito que você comente, que você testemunhe, tá? Para que outros também possam ser, né, ver ali o exemplo, né, o seu testemunho e venha ser beneficiado também. Amém? Então deu tempo já de você, né, se organizar aí, porque agora nós vamos orar. E eu quero muito que você, né, fique aí atento e receba essa cura em nome de Jesus. Ariane, eu queria que você orasse com fé. Se você tiver uma palavra específica, se Deus te mostrar algo, pode mandar brasa, né? No entanto que pessoas venham sair desse lugar cheias do poder, né, de Deus, a experiência da cura em nome de Jesus. A palavra que eu tenho é que lá em Mateus 11, versículo 29, no final do versículo ele diz assim: aprendei de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso é em todos os sentidos, né? Descansar a alma, aquietar. Né? E o Senhor tem descanso para nós. Então, aprender do Senhor, porque Ele tem um descanso, né? Ele tem uma cura. Eu não sei, eu sei que eu também acredito que os que estão ouvindo agora, ou os que vão ver o podcast depois, também haverá cura, né? Eu sei que Deus vai fazer algo. Ele é um Deus que pode todas as coisas, fora do tempo, no tempo, fora do tempo. Então a minha palavra é essa, né? Está lá em Mateus, você pode ler depois, Mateus 11, 29, né? O Senhor tem descanso. Amém. Amém. E aí eu vou fazer a oração. Bênção. Feche os seus olhos aí, tá? Entre num momento aí do sobrenatural. Amém. Considere que não tem aqui uma tecnologia mediadora nesse momento. Acredite que estamos num ambiente de céu. É um ambiente em que o céu e a terra se convergem. E você está nesse mesmo ambiente. Em nome de Jesus, Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero estar declarando, Senhor, em nome do Teu Filho amado, a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram esse podcast, que estão ouvindo essa oração agora, Senhor. Que o Senhor esteja tocando no coração dessas pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão com o coração abatido, que estão enfermas, que acham que não há mais saída, que acham que é o fim, ou que elas não veem nenhuma solução. Mas o Senhor
é a cura, o Senhor é a solução para todas as coisas. E eu peço que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada uma dessas pessoas que estão abatidas, que estão com a alma abatida, e que elas venham encontrar descanso, que elas venham encontrar cura, que elas venham ter esperança. Senhor, que elas possam crer que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que nesse momento elas serão visitadas. Pai, eu peço também que o Senhor esteja enviando anjos ministradores, repreendo toda ação no mal nessas vidas, caia por terra toda ação do mal, todo espírito de confusão mental, tudo que estiver atrapalhando essas vidas de serem curadas, desde agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a cura, Senhor, eu declaro a cura de enfermidades no corpo, de enfermidade na alma, eu declaro a cura, Senhor, no útero, no ovário, Senhor. Não sei quem é que está ouvindo essa palavra agora, mas eu vejo uma cura na região do útero. E eu creio que assim será. Toque no seu útero agora e declare que você já recebeu a cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu declaro também para aqueles que estão enfermos na alma, aqueles que estiveram como eu estive também, muitas vezes sem acreditar que eu não sairia daquele caos. Que essas pessoas, Pai, recebam a esperança, recebam a cura, recebam a perfeita paz e que elas voltem a ter alegria. Assim como um dia eu sonhava em voltar a ter alegria, mas para mim era algo tão distante. E hoje eu posso declarar que eu tenho essa alegria, que essas pessoas tenham a perfeita alegria como fruto do Teu Espírito Santo. Pai, que essas pessoas te recebam, que essas pessoas saibam que de Ti, assim como saiu virtude de Ti para aquela mulher do fluxo de sangue, que a Tua virtude esteja agora sobre todos aqueles que estão orando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu creio mais uma vez que fomos mais uma vez um instrumento. Fomos instrumentos para vidas. E que em nome de Jesus você possa receber tudo isso que foi apresentado, que você possa guardar no coração. Se você achar interessante, revise, volte, não tem problema, tá? E eu quero fazer também um convite. Primeiro, dia 22 a 24 de novembro, nós vamos estar em uma conferência chamada do Caos à Cura. Então você é o nosso convidado, que eu quero saber como é que eu faço. Fala aqui, chama a gente no comentário que eu vou te explicar como é que faz, tá bom? Siga a gente no Instagram, @Igreja no Reino, tá bom? @Igreja no Reino. Você também tem lá muitas informações, tá bom? Vai ajudar bastante. E todas as manhãs, de segunda, nem todas, de segunda a sexta, nós temos o Café com Coragem. São porções iniciais, do dia, para que você possa ter dias extraordinários também, tá bom? Então, mais uma vez, se você gostou, comente. Se você tem sugestão, bota aqui também, vai nos ajudar bastante. Compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que elas também serão abençoadas assim como você é abençoado. Querida Ariane, muito obrigado, Depois nós vamos só colher os testemunhos, e ver o que Deus está fazendo. E se vocês acham que a Ariane deve voltar, manda um comentário aí. Eu que agradeço o convite, estava meio receosa, mas confesso que eu gostei. Olha, tá vendo? E eu lembro que um dia desse a gente estava tirando a foto aqui e você falou assim, estão aí no meu estúdio. Foi. Pronto, tá aí o seu estúdio aí. Fica na paz e nos vemos então no próximo Ministramente, quinta-feira, às 20 horas.